propósitos. A gente vai estar lendo o texto do pastor falar uma coisa muito interessante, que às vezes nós precisamos repetir muitas vezes, para que aquela palavra possa assim fixar os nossos corações, para que nós possamos seguir com todo o fogo, com toda decisão, com toda força e coragem, como é o tema da juventude. Nós possamos repetir essas palavras, nós possamos ler sempre essas palavras novamente, porque elas se renovam nos nossos corações. O texto está lá em Lucas 15, os irmãos conhecem, vai falar sobre o filho pródigo, mas eu creio que Deus tem algo a mais para falar aos nossos corações essa noite com essa palavra. Mesmo que ela seja repetida, talvez os irmãos já ouviram muitas vezes, já foram em outras igrejas, já ouviram essa mensagem, mas eu creio que Deus vai nos revelar mais sobre essa palavra. Do 11, eu vou estar lendo do 11 ao 22. Antes, eu quero pedir aos pais dessa noite se coloquem de pé, por favor. Quem quer? Papai. Amém? Glória a Deus. Deus esteja abençoando cada um dos pais essa noite. Cada um dos pais aí, eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora os filhos, eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eu não ouvi os pais falarem, mas vocês também são filhos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus vai dizer assim, Lucas 15, do verso 11 ao 22. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles e a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido, e vestiu-o, e ponde-lhe um anel na mão e ao barco nos pés. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto me chamou muita atenção, porque aqui vai tratar exatamente do pai e do filho. E nós vemos como é complicado, não é fácil o relacionamento de um pai para com o filho. Muitas das vezes o filho quer uma coisa, mas o pai sabe o que é melhor para o filho, porque o pai conhece, o pai já viveu, o pai já trabalhou, o pai já teve experiências, e o pai quer colocar o filho no caminho. O pai quer mostrar: filho, vem, me acompanhe, eu vou te mostrar, eu vou te guiar, que eu vou estar contigo, eu vou ser forte, corajoso, eu vou estar ao seu lado. Mas muitas das vezes nós filhos achamos que nós sabemos aquilo que é melhor para nós, e que nós, com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias maneiras de pensar, achamos que podemos sair, assim como o filho pródigo fez, sair absolutamente, viver de maneira que acha que agrada o seu próprio coração. Mas infelizmente nós vemos que esse caminho que ele tomou foi um caminho que trouxe grande prejuízo para ele. Não falo só financeiro, eu falo um prejuízo espiritual,
um prejuízo emocional, um prejuízo fraternal, não é? E nós vamos ver com ele aqui que ele pediu ao pai: dá-me a parte dos bens que ficaram. Foi um pedido equivalente a dizer que desejava o seu pai morto, porque não se dividia os bens com o pai vivo e vendia para poder assim gastar de qualquer forma no mundo. Então, mas o pai foi lá e dividiu. O pai ouviu o filho: você quer o dinheiro? Você quer as terras? Eu vou partir os bens. Entregou na mão dele, deixou ele seguir aquele caminho. E ele foi fazer o que, meus irmãos? A Bíblia relata que ele foi apacentar porcos, ele foi tratar de porcos, ele foi mexer com porcos. Olha só, ele vivia. Nós vamos ver aqui a vida que ele tinha na casa do pai, como ele vivia bem na casa do pai, como ele tinha as vantagens de estar na casa do pai, mas aquilo para ele já não dava mais. Talvez ele já estava esgotado, já queria viver outra coisa, queria talvez se desprender do pai para poder viver da sua maneira. Mas nós vemos aqui como ele já começou a dar passos para trás, ele começou a andar para trás, ele começou a perder aquilo que ele tinha. Ele não conseguia reconhecer o valor daqueles que estavam ao seu lado. Ele queria olhar para frente, queria fazer para ele. Ele não pensou na família, não pensou nos que estavam à sua volta, mas ele quis ir. E ele foi. E o pai nem por isso o pai prendeu ele. Ele falou: não, eu vou ser o pai, não vou deixar você ir. O pai deixou. Mas nós vamos ver aqui que coisas aconteceram com ele, coisas que fizeram ele pensar muito. Então ele foi apacentar os porcos. A Bíblia também conta que ele desejava apartar-se das alfarrobas. Aqui no versículo 15 e 16, vai dizer que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Você pensa como ficou a mente desse filho? Poxa, eu saí da casa do meu pai, agora eu estou aqui cuidando de porcos, tenho fome. A palavra de Deus diz que ele desejava, ele não comia, ele desejava comer, mas ele não comia, porque ninguém lhe dava nada. Isso fez com que ele pensasse, e caindo em si, ele recobrou o juízo. No versículo 17 vai dizer que tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Irmãos, quantas vezes nós temos tudo à nossa volta, nós temos a casa, nós temos cobertor, nós temos água, nós temos teto, nós temos cobertor, nós temos roupa, nós temos, meu irmão, nós preocupamos com as coisas que nós não temos, esquecemos de valorizar as coisas que nós temos. Como é complicado a gente poder enxergar isso. Eu falo por mim, porque muitas vezes eu me pego pensando: podia ter isso, podia ser melhor aqui, podia ter isso, podia ter aquilo. Mas eu esqueço de olhar. Mas quando eu não paro, quando eu não olho a minha volta, quando eu não consigo ver o que eu tenho, eu começo a me frustrar. Mas quando eu paro, quando eu oro, quando eu peço ao Senhor: Senhor, tira esse pensamento do meu coração, porque isso não provém de ti. Esse pensamento vai me fazer com que eu afaste dos seus caminhos. Então, quando a gente para, quando a gente vê, quando a gente valoriza as coisas que nós temos à nossa volta, nós conseguimos olhar com um olhar diferente. Nós podemos ver que nós precisamos de viver somente pela graça, misericórdia e bondade de Deus, porque Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele preenche, Ele cura, Ele restaura, Ele liberta, porque nós somos dele, tudo é dele, tudo por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Amém. O verso 18 vai dizer, 15, 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Pequei contra o céu. Ele estava ensaiando o que ia dizer. Ele compreendeu o seu erro e o tamanho da transgressão. Irmãos, quantas vezes nós paramos, nós sabemos que nós estamos errados, nós sabemos que nós temos que corrigir, nós sabemos que nós temos que quebrantar o nosso coração, que nós temos que acabar com esse orgulho dentro de nós, para que nós possamos assim reconhecer o nosso erro e voltar, reconhecer que nós precisamos mudar, reconhecer que nós precisamos fazer melhor, reconhecer que nós estamos querendo coisas que não vão nos trazer felicidade, coisas que nós achamos que no momento é igual quando uma criança ganha um carrinho, você dá o carrinho para ele brincar, ela brinca daqui 1, 2 dias, outro dia já largou, porque já não tem mais graça
celular é a mesma coisa. Hoje eu estou com o celular do ano. Hoje eu tenho um celular que é o top, que lançou essa semana. Semana que vem tem outro, e aí você já fica frustrado, porque você está preso nas coisas desse mundo. E Jesus disse: juntar tesouro no reino dos céus, que a ferrugem e a traça não come. Aqui tudo passa, aqui tudo fica, aqui tudo acaba, aqui tudo vai. Mas a morada celestial é eterna, a salvação e a vida em Jesus Cristo é eterna. E se nós andarmos segundo os seus mandamentos, segundo a sua vontade, fazendo segundo os seus conselhos, não andando no conselho dos ímpios, não sentando nas rodas dos escarnecedores, mas fazendo assim a vontade de Deus, com certeza nós vamos trilhar o caminho de Deus, nós vamos trilhar o caminho da rota da cruz, assim como nós temos falado. Nosso tema aqui, nós temos tratado que nós devemos ter foco, força, coragem, perseverança e decisão para que nós possamos estar sempre firmes no caminho de Deus, para que nós não venhamos sair nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Eu ouvi uma coisa essa semana no seminário, achei muito interessante, que a cruz, a gente está falando da rota da cruz, e qual posição que eu tenho que estar aqui na cruz? Porque aqui a cruz é horizontal e vertical, né? Então, o homem com Deus e o homem com o homem tratando o homem com o homem. E o cristão, onde o cristão tem que estar aqui? O cristão tem que estar aqui no centro. Porque ele tem que estar ligado em Deus, ele tem que estar ligado também com os homens, mas se ele sair daqui, ele está deslocado. Ele tem que estar no centro da vontade de Deus, ele tem que estar trilhando o caminho de Deus, ele tem que estar na rota de Deus. Ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas muitas das vezes nós queremos as coisas que estão lá fora, nós tiramos o foco. Por isso que nós precisamos, eu gostei muito do que o pastor disse, eu vou repetir, nós precisamos repetir as palavras da nossa Bíblia. Nós lemos na Bíblia, nós sabemos que a Bíblia tem resposta para tudo que nós precisamos. Nós sabemos que a Bíblia vai dizer para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Mas com nossa carne, nós temos que deixar ela falar mais alto, e nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós precisamos repetir, nós precisamos ler. Ah, mas eu já li essa palavra várias vezes, já ouvi essa palavra, não preciso mais ouvir isso. Eu já cansei de ouvir essa palavra. Mas irmãos, leia de novo. Eu creio que Deus vai falar no seu coração mais uma vez aquela mesma palavra que você leu, e Ele vai falar no seu coração e você vai aprender mais uma vez com a palavra de Deus. Mesmo que você leia e repita 30, 50, 40 vezes, não importa, Deus vai falar com você novamente dentro daquela mesma palavra. Meus irmãos, nós vemos aqui a maravilha do amor do Pai para cada um de nós, aqui no versículo 20. A palavra de Deus diz aqui, ó, que levantando-se foi para o seu pai. E quando ele estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Irmãos, vamos ler novamente aqui. A palavra de Deus que olha, vai dizer, vou ler do 18, levantar-me e irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus jornaleiros. Ele já voltou, ele já sabia que ele estava no erro, e se o pai aceitasse ele mesmo como um jornaleiro, ele queria ficar ali, porque ele sabia que o pai ia sustentar, o pai ia trabalhar na vida dele, o pai ia guiar ele, mas ele queria ser o menor ali, ele queria voltar para casa, mas ele sabia que em qualquer lugar que o pai colocasse ele, seria melhor do que estava no mundo. Interessante que a palavra de Deus diz que aquele que quiser ser maior no reino do céu seja o menor. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Ele nos chama para servir, Ele nos chama para amar, Ele nos chama para falar da sua palavra, porque é através da palavra dele nós vamos ser libertos de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que o mundo tem tentado colocar em nossos corações, de tudo aquilo que o mundo tem falado que nós precisamos ter, que nós precisamos ser, que nós precisamos estar, que nós precisamos ir junto com ele, que nós precisamos acompanhar a tecnologia, que nós precisamos ser como o mundo lá fora diz, mas não, a palavra de Deus nos chama para na contramão do mundo. A palavra de Deus nos chama a ser diferentes. A palavra de Deus nos chama a ser luz do mundo e sal da terra, para que se nós possamos fazer a diferença, para que nós possamos mostrar que é um Deus que quer salvar, quer restaurar, que com Deus nós não precisamos de bens materiais, nós não precisamos do melhor carro de luxo, nós não precisamos da melhor casa, mas nós precisamos da graça, da misericórdia, da bondade dele nas nossas vidas. Então nós vamos ver aqui que o seu pai o avistou e já estava aguardando a volta do filho. E o pai foi correndo abraçar. Irmãos,
Que amor é esse? O amor do Pai. O amor do Pai que já estava esperando o Filho. Ele já estava de braços abertos esperando, mas o Filho pecou, mas o Filho errou, mas o Filho fez isso, o Filho fez aquilo. Ele não merece. Nós talvez vamos olhar com um olhar crítico, nós vamos falar, mas ele fez tanta coisa, ele saiu, ele vendeu o que era do Pai, ele pediu que o Pai repartisse a fazenda, ele pediu para sair, que para ele já não dava, mas ele voltou. E o Pai estava lá, de braços abertos, sem ao menos uma palavra de repreensão, sem uma palavra de repreensão pelo passado. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e o vestido, ponde-lhe um anel no dedo, na mão e alparga nos pés. Irmãos, o Pai sem nenhuma palavra de repreensão pelo passado, ele aceitou o Filho de volta. Meus irmãos, não importa o tamanho do erro, não importa o tamanho do pecado, não importa o tamanho da transgressão, o que importa é que Deus é amor e Ele perdoa. Deus é justo, sim, mas Ele quer que nós confessemos, Ele quer que nós cheguemos a Ele. Ele está pronto para nos ouvir, Ele está de braços abertos a nos receber. Ei, Pai, eu sei que é difícil aos pais, não é fácil, mas Deus vai estar com você. Basta você colocar os seus pensamentos, as suas vontades, tudo aquilo que você necessita, tudo aquilo que tem ficado na sua mente. Isso está me atrapalhando, eu não estou conseguindo ler a Bíblia, eu não estou conseguindo buscar, porque eu estou com o pensamento lá fora, eu estou com o pensamento na conta que eu tenho que pagar, eu estou com o pensamento no carro que eu tenho que comprar, eu estou com o pensamento na casa que eu tenho que ter, na casa que eu não tenho, naquilo que eu preciso, naquele celular que o irmão tem que é melhor que o meu. Não, meus irmãos, nós precisamos estar conforme a vontade de Deus. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Amém, irmão? Ele está, irmão, de braços abertos. Ele quer nos ouvir. Ele está nos esperando para que nós voltemos a Ele. Ele está esperando. Meus irmãos, talvez você está aqui nessa noite precisando falar com Deus, aquele íntimo seu. Você sabe que aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está desviando o seu foco. Talvez você saiu da casa do Pai e não consegue voltar. Ou talvez você está caminhando agora. Eu te chamo, venha logo, se entregue ao Senhor, confia nele, no mais Ele fará. Irmãos, nós vemos aqui como o Pai tratou esse filho. Ele disse: trazei depressa o melhor vestido, põe o anel no dedo e na mão um anel, e ao corpo, que significaria a melhor roupa, esse anel e as sandálias. A melhor roupa vai dizer aqui que era reservada ao convidado de honra. Separou a melhor roupa para ele, porque era separado ao convidado de honra. Ou seja, ele era o convidado de honra, ele era aquele que o Pai esperava tanto para que voltasse para casa. As sandálias dos pés não eram usadas pelos escravos, portanto significava apenas as sandálias não eram usadas. O anel era o símbolo de autoridade. Pulei um aqui. O anel era o símbolo de autoridade, ou seja, ele voltou para casa, o Pai deu a melhor roupa que era reservada ao convidado de honra, ele colocou o anel no dedo, que era o símbolo de autoridade, ou seja, ele voltou sendo filho. Ele não voltou sendo jornaleiro, ele voltou sendo filho, porque uma vez filho, filho para sempre. Então não esqueça, você é filho. E ele disse mais: trazei sandálias. E as sandálias aqui não eram usadas pelos escravos, portanto significava a plena restauração do seu estado de filho. Amém? Meus irmãos, Deus está nos chamando, Deus está falando nos nossos corações: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e meu fardo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas nós muitas das vezes nós queremos trilhar os caminhos do mundo, nós queremos fazer conforme a nossa vontade, nós queremos fazer conforme nós achamos certo. E infelizmente nesse momento nós quebramos a cara, nós andamos por caminhos que nós vemos que não nos estão levando a nada. Nós estamos vivendo absolutamente assim como Ele viveu, para que nós possamos recobrar os nossos olhos ao Senhor, para que Ele mude assim o nosso pensamento. Talvez os irmãos estão se perguntando aqui, mas a parábola é do filho, não do pai, né? E a palavra diz que é o filho próprio. E aí eu já volto a pergunta para os irmãos. Os irmãos não precisam me responder, mas respondem no seu coração.
servo de Deus, você filho de Deus, você está aqui essa noite. O que você é para Deus? O que você é para Deus? Você já se fez essa pergunta? O que eu sou para Deus? Meus irmãos, a irmã, se ela puder colocar para mim, João 12, verso 26. João 12, 26. Vamos ver. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai honrará. Amém? Agora vamos para Gálatas. Gálatas 5, verso 13. Gálatas 5, 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Amém? O que nós aprendemos aqui com esse versículo? Que Deus nos chama servo, Ele nos chama para servir, Ele nos chama para servir uns aos outros pelo amor. Amém? Mais uma vez, Ele nos chama, João 15, por favor. Então, primeiro, Ele nos chama de servo. João 15, verso 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Amém? Depois uma vez. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Do que Ele nos chama? Ele nos chamou de servo, agora nos chamou de amigos. Por quê? Já não os chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai os tenho feito conhecer. Amém? Então Ele nos chama de servo, Ele nos chama de amigo. Bom, meus irmãos, eu dou dois irmãos, só mais uma agora. Romanos 8, 14 ao 15. Quero extrapolar o tempo. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. 15. 14, 15. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual amamos Abba, Pai. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vocês conseguem entender a profundidade do amor de Cristo para cada um de nós? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual amamos Abba, Pai. Meus irmãos, Ele nos chama de servo, Ele nos chama de amigo e agora Ele nos chama de filho. E o Pai, Ele quer o filho aonde? Onde o Pai quer o filho? Então, Pai, você é filho. Pai, você é servo. Pai, você é amigo. Pai, se coloca no lugar de servo, de amigo, de filho de Deus. Porque a partir do momento que nós estivermos nesse caminho, a partir do momento que nós soubermos quem nós somos para Deus, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, nós vamos estar no centro da vontade de Deus, nós vamos trilhar o caminho de Deus. O Filho tomou o caminho da cruz. A partir do momento que ele mudou a decisão, que ele viu que ele estava andando em caminhos que não levariam a nada, ou seja, ou caminhos que levariam à morte, caminhos que levariam à perda total daquilo que ele tinha, a perda do amor do Pai, a perda do amor de família, a perda do bem-estar espiritual, a perda do amor do emocional. Ele voltou, ele tirou o caminho da cruz, porque o Pai estava lá de braços abertos, e assim o Pai nos chama nessa noite. Pai, você que é Pai, se coloque. Pai, seja amigo. Eu vou repetir de novo. Pai, seja servo, seja amigo, seja filho. E não somente o Pai, mas para cada um de nós. Nós temos que estar andando segundo a vontade do Pai. Porque a partir do momento que nós estivermos andando segundo a vontade do Pai,
Ele vai trabalhar, Ele vai agir e Ele está de braços abertos esperando para que nós voltemos a Ele. Irmãos, não são os bens, não é o dinheiro, não é o lugar. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para que só haja espaço para o Pai. Só Ele pode preencher, só Ele pode endireitar os nossos caminhos, só Ele pode restaurar, só Ele pode curar. Tome sua cruz e siga Jesus. Pai, aos quais, se você está na casa, está na porta do Pai. Não saia, persevere, mantenha o foco, seja forte, corajoso, seja decidido. Se você saiu ou não está, volte logo, porque o Pai espera você voltar. Ele vai te sustentar, vai cuidar de tudo mesmo. Temos que confiar na casa, família, com filhos. Você poderá dizer com toda certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não se esqueça, Pai, você também é filho do Rei.